Rogério, você podia me dar a projeção? Você não quer um copo de água? Não. E se depois? Tudo. Geraldo, será que você podia apagar um pouquinho mais de luz na frente? Obrigado. Bom dia, irmãos. Vamos começar a nossa aula com uma oração. Bendito Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Eu me coloco aos teus pés, Senhor, pedindo a tua orientação sobre esta aula. Pai querido, seja a tua palavra falando alto aos nossos corações. Seja a tua palavra abrindo o nosso entendimento e que possamos aprender um pouquinho mais da tua infinita, infindável, incomensurável palavra, Pai querido. Assim te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Estamos estudando a oração que o Senhor nos ensinou. Obrigado. É perigoso aí, Suzana. Põe ali em cima, por favor. Obrigado. Hoje nós vamos tratar especificamente das petições pelas nossas necessidades. E pequena frase que nós vamos estudar hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A petição, basicamente, sobre as nossas necessidades. O Rogério está um pouquinho alto demais, está dando até microfonia. Microfone. Obrigado. Muito bem. Esse trecho da palavra de Deus, a oração que Jesus nos ensinou, quando os discípulos pediram a Ele, Senhor, ensina-nos a orar. Ele fez uma oração curta, muito curta, que é basicamente só isso. Portanto, vós orareis assim. Leiam comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. São 4 versículos. Mas a altura, a largura, a profundidade que o Jesus nos ensinou nessa pequena oração de 4 versículos, está nos tomando vários fins de semana. Mas toma livros desta grossura. Hoje vamos falar só sobre o versículo 11, o pão nosso de cada dia. A petição pelas nossas necessidades de cada dia. Qual é o propósito dessa petição sobre o pão nosso de cada dia? O que realmente nós proferimos quando fazemos esse pedido na oração do Pai Nosso? Eu já fui católico. Na minha infância eu era católico. Eu sou bisneto de um bispo, quase cardeal. E eu me lembro, quando eu fiz a minha primeira comunhão, fui lá no confessório, contei meus pecados para o padre, e aí ele me deu a penitência. E eu era menino ainda, menino peca, mas os pecados não são tão graves assim. Mas às vezes as penitências assim de 50 Padre Nosso, é Padre Nosso, hein? Veja que
É 50 Padre Nossos e 90 Ave Marias. Ave Maria é sempre mais. E a gente fica lá repetindo, blá, 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 blá. Pessoal, o que a gente está falando quando nós pedimos o pão nosso de cada dia? Essencialmente, esse pedacinho da palavra de Deus procura reforçar um ensinamento de Jesus que é recorrente no Novo Testamento, o alívio à ansiedade do crente quanto aos assuntos materiais e descansar apenas na provisão de Deus. Nós temos muitas necessidades. Aqui nós não estamos falando também de desejos, nós estamos falando de necessidades. O ser humano é todo ele cheio de necessidades e desejos, aspirações, mas nós estamos falando, nesse trecho, especificamente de necessidades. Então, esse versículo, através dele, Jesus nos ensina, nos colocarmos na dependência de Deus, quanto a todo e qualquer assunto material. E é fundamentalmente esse o propósito geral desse pequeno versículo. O grande ensinamento que está por trás desse versículo foi estendido no Sermão da Montanha por Jesus, nesse trecho em Mateus 6, 25 a 33, que eu leio com vocês. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe, sim, Deus sabe que nós necessitamos de todas essas coisas. Deus conhece todas as nossas necessidades. Ele nos criou, Ele criou todas as coisas. Ele sabe de todas as necessidades. Agora, quando nós oramos a Deus, a oração que o Senhor nos ensinou, mas quando oramos concentradamente, pensando em cada palavra que dizemos, ao pedirmos o pão nosso de cada dia, nós temos que, antes de tudo, ter na cabeça de que nós temos que confessar a Deus, antes de tudo, com as nossas bocas, com os nossos corações, e confessar dizendo que Ele é nosso Pai. Aliás, queridos, a oração do Senhor começa exatamente assim. O início da oração do Senhor fala em Pai Nosso. É primeiro necessário que nós nos afiliemos ao Senhor. O Senhor nos escolheu, mas nós precisamos confessar com a nossa boca
essa condição filial. Porque quando nós confessamos com a nossa boca essa condição filial, tudo que vem depois nas nossas orações, inclusive na oração que o Senhor nos ensinou, se reveste de um significado muito diferente, verdadeiramente muito diferente. Existe de fato uma maneira reta de a gente pensar quando profere essa petição acerca do pão nosso de cada dia. Eu quero contar para vocês uma história que é contada por um grande pregador coreano, o reverendo Paul Yong-cho. Um dos livros que eu consultei para preparar essa aula é um livro de Paul Yong-cho, chamado Orando com Jesus. É um livro dedicado exclusivamente ao estudo da oração que Jesus nos ensinou. E esse versículo 11 do Pão Nosso de Cada Dia ocupa um capítulo inteiro acerca disso. O reverendo Paul Yong-cho estava no interior da Inglaterra fazendo uma jornada de reavivamento. Vários cultos, visitações. E depois de um culto, ele foi convidado por uma irmã da igreja a ir à casa dele, almoçar com ele, e para que ele pudesse descansar um pouquinho antes de retomar a sua atividade como pregador durante o dia. Ele foi à casa da irmã, almoçou com ela e durante o almoço a irmã contou para ele, na verdade, o que estava por trás do convite dela, para que o pastor fosse à casa dela naquele dia almoçar com ela. E ela contou: pastor, nós temos trabalhado diligentemente a vida toda, com muito esforço, com muito empenho. Tudo que nós podemos fazer, temos feito, mas infelizmente os nossos negócios não têm prosperado. E por isso hoje estamos numa situação desesperadora, não conseguimos mais comer, não conseguimos mais dormir, porque hoje nós temos uma dívida tão grande, tão gigantesca, praticamente impagável. A única solução que nos resta é colocar a nossa casa à venda, para pagar essa dívida e retomarmos, possivelmente, um novo caminho. E o pastor Cho observou na colocação dela muita amargura, muita dor, muito sofrimento, como acontece quando nós estamos passando períodos difíceis na vida. E ele percebeu, na verdade, o que é que estava no coração daquela mulher. E ele chamou a mulher de lado. Irmã, vamos estudar a Bíblia enquanto o seu marido não vem do trabalho. E aí ele pediu àquela irmã que vivia um momento de grande sofrimento que lesse uma parte da palavra de Deus que apontava rigorosamente para isso. A mulher clamava desesperadamente: Senhor, eu tenho me esforçado tanto. Por que todas essas coisas ruins estão me acontecendo? E o pastor Cho pediu para que ela lesse nada menos do que os primeiros versículos da Bíblia. Gênesis 1, 2 a 5. Irmã, leia os versículos, Gênesis 1, versículos 2 a 5. E ela leu. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre o abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Pula um espaço, houve tarde e manhã, o primeiro dia. E o pastor Cho perguntou à irmã: irmã, a Bíblia não é estranha? Não, pastor, a Bíblia não é estranha. Mas não te parece estranho que Deus tenha feito isso sozinho? Por acaso ele não teria precisado de Adão e Eva para criar a luz? Não, pastor.
A Bíblia não fala isso. Mas isso parece meio estranho. Mas, irmã, continua lendo um pouquinho mais à frente. Lê agora os versículos 6 a 8 do mesmo capítulo 1 de Gênesis. E ela leu. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Tinha terminado o segundo dia da criação divina. E o pastor Cho perguntou à irmã: irmã, por acaso Deus precisou de Adão e Eva para criar as águas, o firmamento? E ela falou: não. Por quê? Na Bíblia coreana está escrito isso? Não, a Bíblia coreana é igual à Bíblia inglesa. Não está escrito isso. Mas continua lendo um pouquinho mais, irmã. Lê os versículos agora 9, e 12 e 13. E a irmã continuou lendo. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Nesse terceiro dia, Deus criou a vida. A vida. Vida vegetal, primeiro. E ele perguntou: irmã, Deus precisou de Adão e Eva para formar a terra, os mares e a vida? Não, pastor. De fato, não. No quarto dia, Deus criou as estrelas, os dois grandes luzeiros, o sol e a lua, o dia e a noite, e as estações do ano. E ele perguntou: irmã, precisou de Adão e Eva para ajudarem na criação dos luzeiros, das estrelas, do dia, da noite, das estações de ano? Não, pastor. No quinto dia, Deus criou todos os animais que habitam o céu, terra, mares. Abençoou os animais e lhes disse: sejam fecundos, preencham toda a terra, os céus, os mares. Irmã, Deus precisou de Adão e Eva para criar todos os animais? Não, pastor, não precisou não. A Bíblia é muito estranha, não é? No sexto dia, Deus criou o ser humano. Homem e mulher, à sua imagem e semelhança. Deu-lhes a terra e disse-lhes para que a sujeitassem. Tudo que Deus tinha criado, Deus entregou ao homem. Tudo é teu. Usa como você quiser. Sujeitem a terra. Irmã, Deus precisou de Adão e Eva para que eles fossem criados? Não, claro, pastor. Deus criou o homem e a mulher. E o que aconteceu no dia seguinte? No sétimo dia, Deus descansou. Deus descansou de toda a sua obra. Então, irmã, Deus deixou alguma coisa por ser feita para que Adão e Eva a fizessem? Não, pastor. Deus havia preparado tudo para os dois. Absolutamente tudo. Não havia nada que eles necessitassem prover pelo seu labor, pelo seu trabalho. O ser humano não precisava fazer mais nada. Isso estava ensinado na primeira folha da Bíblia. Então, o que foi exigido deles, irmã?
Possivelmente Deus poderia ter dito a Adão e Eva: eu preparei tudo para vocês. Por isso não se preocupem com coisa alguma. Simplesmente vivam em fé e obediência. Possivelmente Deus podia ter dito isso. E por força dessa ação de Deus, mediante a fé e obediência, o homem e a mulher podiam descansar no dia do descanso de Deus e gozar tudo o que o Senhor lhes havia preparado. Tudo. Tudo o que lhes cabia era crer, ter comunhão com Deus e viverem em obediência. A Bíblia nos conta que o homem e a mulher, no jardim do Éden, viviam na presença de Deus. O Espírito de Deus estava no Éden, pela viração do dia, e eles tinham comunhão com Deus. A única coisa que Deus pediu a eles é tudo teu. Comam, bebam, vivam a plenitude de tudo que eu preparei para vocês. Porém, não façam algumas coisas. Em particular, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que vocês fizerem isso, os seus olhos se abrirão e vocês morrerão. Esse foi o único mandamento inicial de Deus para Adão e Eva. Deus preparou o mundo material todinho, antes de criar o homem. E a ciência confirma isso. A ciência confirma detalhe por detalhe do processo de criação. O ser humano é um novato na face da Terra. O ser humano tem talvez os primatas que antecederam o ser humano, constam fósseis de 1 milhão de anos. Resquícios do ser humano, fósseis do próprio ser humano, 200 mil anos. O ser humano é um novato na face da Terra. A Terra tem 5 bilhões de anos. O ser humano viveu apenas as últimas frações do tempo. Ora, Deus preparou todo o mundo material antes de criar o homem. Adão e Eva não tinham que se preocupar com absolutamente nada. Com o que haviam de comer, de beber ou de vestir. Eles não tinham que se preocupar com nada. E se tivessem ouvido a palavra do Senhor e obedecido o único mandamento de Deus, o mundo seria muito diferente do que é hoje. Porque eles tentaram dirigir o mundo do jeito que queriam, o mundo se tornou como é hoje. A bem da verdade, pessoal, o mundo é do jeito que é. Primeiro, pela desobediência do ser humano em relação ao seu Criador. Segundo, porque se instalou no coração humano o senhorio de Satanás. A mentira, a inveja, a cobiça, o engano. O ser humano tem vivido um mundo de cobiça, inveja, engano, mentira, desde que isto aconteceu. Ora, Adão e Eva não puderam atender o único mandamento do Senhor. Na verdade, o que fica claro nesse trecho e nesse ensinamento que o pastor Cho estava dando à sua irmã, era exatamente esse. Irmã, você tem se esforçado muito, não? Você tem colocado toda a sua diligência no seu trabalho. No entanto, as coisas não têm prosperado para você. Sabe por quê, irmã? Você está na igreja. Todo domingo você está lá. Você tem convivido com a palavra de Deus, mas você conhece muito pouco de Deus. Porque, na verdade, nos seus esforços pessoais por construir a sua vida e o seu destino,
Você colocou Deus de lado. E assim é, irmãos. Quando nós colocamos a nossa confiança na nossa capacidade, no nosso esforço pessoal, a tendência é que coloquemos Deus de lado. É como se a gente pudesse esquecer de que toda a nossa capacidade, inclusive a nossa força de trabalho, veio dele. Jactância do ser humano. Quando a gente está se dando bem, a tendência é pôr o Senhor de lado. E quando está se dando mal também, olha, eu vou me esforçar, eu vou me matar, eu vou labutar, eu vou trabalhar 24 horas por dia, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance, na minha capacidade, no meu esforço, e Deus está de lado. Mas Ele tinha preparado tudo para nós e disse, você não precisa se preocupar com absolutamente nada, porque eu provejo para você tudo o que você precisa. Essa lição é muito dura, pessoal. Essa lição é muito dura. Porque muitas vezes nós colocamos o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso tempo, o nosso empenho muito acima do Senhor. Nós temos 24 horas de trabalho por dia. Numa proporção percentual, quanto do nosso dia nós dedicamos verdadeiramente ao Senhor, em oração, em leitura da palavra, comparado com o nosso dia de trabalho ou de outras coisas que nós fazemos. Isso afeta todos nós. O que é que significa, de fato, essa expressão, o pão nosso de cada dia? É uma coisa muito mais ampla, pessoal, do que simplesmente o pão. A ideia do Senhor é dar-nos o pão nosso de cada dia, mas essa é uma expressão bem mais ampla do que meros pães feitos de farinha. Farinha sem glúten. O povo pobre daquela época comia pão de cevada. Tem glúten. É feita cerveja, né? Pão de cevada. Pois é. Mas acontece que nesse tempo também não havia celíacos. As doenças foram entrando na humanidade com o passar do tempo. Muito mais do que meros pães feitos de farinha, pessoal. Na verdade, aí se incluem todas as coisas necessárias para que a gente viva a nossa vida. Coisas necessárias para que a gente viva a nossa vida. Martinho Lutero, no seu Catecismo Menor, escreveu em 1525 isso, ele inclui dentre as coisas que estão no pão nosso de cada dia, isso aqui. Tudo que se refere ao sustento, às necessidades da vida, como, por exemplo, comida, bebida, roupa, calçado, casa, lar, meio de vida, dinheiro e bens, marido e esposa íntegros, filhos íntegros, empregados íntegros, patrões íntegros e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde, disciplina, honra, amigos leais, bons vizinhos e coisas semelhantes. É bastante inclusivo. O que nós realmente pedimos quando pronunciamos as palavras, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje? Isso está no Catecismo Maior de Westminster, 1649. A primeira coisa que nós temos que ter em mente quando pedimos o pão nosso de cada dia é o reconhecimento. Temos que ter na cabeça, quando proferimos esta frase, temos que reconhecer que em Adão, e pelo nosso próprio pecado que herdamos de Adão, perdemos o nosso direito a todas as bênçãos exteriores desta vida. E merecemos ser, por Deus, totalmente privado delas. Deus preparou o jardim do Éden com toda abundância,
com toda a riqueza, o ser humano não precisava fazer absolutamente nada para desfrutar daquilo. Mas pelo pecado, o ser humano perdeu o direito a essas coisas. E quando nós proferimos o versículo 11, dá-nos o pão de cada dia, nós temos que ter em mente que nós não temos direito mais a esse pão, a essas coisas todas que nós precisamos para a nossa vida. Nós perdemos o direito. Gênesis 3,17, Deus disse a Adão: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Agora as coisas não estavam mais à disposição, à vontade do ser humano. Ele teria que labutar, suar, trabalhar, se escravizar para conseguir, com muito esforço, tudo o que ele precisava, porque a terra foi amaldiçoada pelo pecado do ser humano. Outra coisa, ao proferirmos, Pai, dá-nos o pão de cada dia, nós temos que ter a certeza e a compreensão que nós não merecemos mais essas coisas. Gênesis 32:10, há um relato de Jacó falando com Deus. Senhor, eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Jacó estava em oração com Deus e humildemente ele se colocava perante Deus: eu sou indigno de todas as tuas misericórdias, eu sou indigno da fidelidade que tem usados para o teu servo. O Senhor é fiel, eu não sou. O Senhor é santo, eu não sou. Nós temos que ter essa convicção. Nós não merecemos as dádivas, o provimento de Deus. Nós não merecemos essas coisas. E ao dizermos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, temos que ter a compreensão de que nós não merecemos isso. Nós não podemos também conseguir essas coisas pela nossa própria diligência, pelo nosso próprio trabalho. A irmã que conversava com o reverendo Cho estava tentando fazer tudo sozinha pelo seu próprio esforço. Colocou Deus de lado. Nós não podemos conseguir as coisas pela nossa própria diligência. O Senhor nos diz em Deuteronômio 8:18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá forças para adquirires riquezas. O que quer que nós consigamos nessa vida, vem de Deus. Até os meios que Ele nos dá, como competência, treinamento, disposição, motivação, inteligência, tudo vem dele. Agradecer a Deus pelo que nós temos de inteligência, de capacidade de trabalho, de saúde. Todo dia a gente levanta, obrigado por esse dia, Senhor, pela saúde que eu tenho, pela disposição para o trabalho e pela oportunidade de trabalho que tu me dás. Tudo vem dele. Nós temos que ter isso em mente quando pedimos o pão de cada dia. Nós temos propensão a desejos, pessoal. Eu não estou falando em momento nenhum de desejos, mas de necessidades. Nós somos propensos a desejos e desejamos frequentemente muito mais do que precisamos. Isso está na essência da cobiça do ser humano. Desejamos muito mais do que precisamos. Em Jeremias 6:13, o Senhor nos diz, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Ora, o profeta e o sacerdote estão mencionados aqui porque eles ocupavam, na sociedade antiga de Israel, uma proeminência muito grande. Profetas e sacerdotes eram vistos pelo povo como pessoas excepcionais. Pessoas que provavelmente, pela sua própria função, vivessem muito mais perto de Deus. E Deus informa
Até os próprios profetas e os sacerdotes são gananciosos e usam de falsidade. Mas nós também somos propensos a obter as coisas e usar as coisas de forma ilícita e enganosa. Eu não posso ter um Porsche Cayenne. Mas eu estou julgando o Ike Batista. E eu vou mandar tomar o Porsche Cayenne dele e... Não foi só uma voltinha, né? Ele estava usando cotidianamente. Pessoal, nós estamos falando de um juiz. Supostamente, um juiz é uma pessoa que tem valores mais elevados, tem educação, tem cultura. Não tem nada a ver com isso, pessoal, educação, cultura, valores. Não tem nada a ver, porque o coração humano é maligno e ganancioso, e enganoso. Oséias 12, 7, 8. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Mas diz: contudo me tem enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Além de a gente fazer errado, a gente ainda cospe na cara dos outros. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu não roubei nada. Eu só tenho recebido doações lícitas de campanha. Eu não estou fazendo nada de errado. Assim é o ser humano, pessoal. Esse é o ser humano. Quando a gente pede o pão de cada dia, isso tem que estar na nossa cabeça. Nós somos assim. Esse é o ser humano. Primeira coisa, pessoal. Antes de tudo, em resumo de tudo isso, nós temos que nos colocar sob a dependência da providência de Deus. Pedindo que Ele nos permita obter, por meios lícitos, segundo o seu livre dom, e conforme parecer bem a sua sabedoria paternal, a porção que nos seja suficiente dos seus favores. Ao pedirmos o pão nosso de cada dia, nós estamos pedindo: Senhor, aquilo que o Senhor quiser me dar, que seja lícito, que seja suficiente para mim. Nada mais que isso eu quero. Esse deveria ser o sentido e o espírito da nossa petição quando pedimos o pão nosso de cada dia. Jacó, de novo, Gênesis 28, 20 a 22. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Eu não preciso muita coisa, Senhor. Dá-me aquilo que for suficiente. E mesmo dessas coisas suficientes que tu me deres, Senhor, é teu. Eu te darei pelo menos o dízimo. Tiago 4, 13 a 15. É muito contundente nisso aqui. Aliás, Tiago era muito contundente, né? A carta de Tiago é muito contundente. Atendei agora a vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Nós somos como neblina, pessoal. Já era. O nosso pedido, pessoal, tem que ser antecedido por uma completa submissão a Deus. Pai, dá-me o pão desse dia. Eu só serei atendido se eu me colocar perante Ele em submissão à vontade dEle.
colocamos-nos integralmente sob sua dependência. E isso é realmente o essencial. Mas nós pedimos também que sejamos guardados de tudo quanto é contrário ao nosso sustento e contrário ao nosso conforto temporal. Também isso nós pedimos quando pedimos pelo pão nosso. Provérbios 30, 7 e 9. Duas coisas eu te peço, Senhor. Não as negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Queridos, Salomão está pedindo aí para Deus: não me negue essas coisas. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Dá-me o pão que for necessário. Nada além do necessário. Porque se eu tiver muito, a tendência é: não preciso de Deus. E se tiver pouco, possivelmente eu vá cometer um pecado ainda maior, como furtar e assim profanar o nome de Deus. Nem pouco nem muito, apenas o necessário. E Deus provê de fato as nossas necessidades. Não tenham dúvida nenhuma quanto a isso. E Ele o faz abundantemente. O nosso Deus é o Deus da abundância. O jardim do Éden era uma coisa verdadeiramente abundante, luxuriante. Tudo sobejava. E Deus nos manifesta isso continuamente. Em Êxodo 12, 6, 12 e 16, nós lemos: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Eis o que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. No Êxodo, o povo de Israel começou a passar fome. O deserto não tem nada. Eu andei por lá e sei que é assim. É deserto. O povo escravizado no Egito tinha comida. Embora fosse escravo, mas tinha comida, tinha carne, tinha pão. No Êxodo, o povo começou a murmurar contra Deus. Acho que é melhor voltar para lá. Melhor ser escravo e ter a barriga cheia do que estar livre e não ter o que comer. Deus ouviu as murmurações. Vocês querem carne? Deus mandou as codornizes. Vocês querem pão? Deus mandou o maná. E mandou abundantemente, sobrava. Deus mandou muito mais do que aquele povo de 4 milhões de pessoas podiam comer. Olha, pega o que você precisa para você e para sua família, come e se farta. Amanhã eu mando mais. Mas o ser humano não, começou a guardar o maná. O maná de um dia para o outro apodrecia, dava bicho e cheirava mal. Mas o povo estava querendo armazenar o maná. Por quê? Porque não acredita na abundância de Deus. Deus, olha, eu te dou hoje, amanhã te dou de novo. Não se preocupa, eu estou cansado de falar. Não se preocupa, porque eu dou muito mais do que você precisa. Deus dá abundantemente. Ele veio à terra, pessoal. Ele virou homem, encarnou. Em Mateus 14, 15, 21,
Jesus manifesta a sua divindade. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Não se preocupem. Jesus lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. É o Deus da abundância. Pessoalmente, fisicamente, na terra, ele repetiu a mesma coisa. Deus provê todas as nossas necessidades. Mas ele provê as necessidades de todo ser humano, de todo bicho, de todos, de crentes e de não crentes. Em Mateus 6, 31 e 32, vamos ler de novo esse trecho que já lemos. Não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Existe uma grande diferença, pessoal, no provimento que Deus dá a toda criatura. Ele dá o provimento às avezinhas do céu que comem das coisas que sobram da natureza. Ele dá para todos. Alimenta os peixes, alimenta o ser humano. Mas esse provimento, quando existe a relação filial, Pai nosso que estás nos céus, quando existe a relação filial entre Senhor e crente, a nossa relação filial com o nosso Senhor, o Pai, aquele mesmo que nos salvou, que nos enviou o Consolador para que estivesse conosco todos os dias da nossa vida, essa relação é diferente, porque ela está baseada numa relação de amor recíproco. Deus nos ensina lições por meios muito estranhos. Muito estranhos. Mas maravilhosos também, pessoal. Eu gosto muito de gato. Eu, quando era menino, tive 3 gatos. Me lembro deles até hoje. E me afeiçoei a esses bichinhos. Eu sei que aqui nessa sala tem muita gente que não gosta de gato, como sei que tem gente que adora gato. Eu adoro gato. Eu não adoro gato, eu gosto de gato. Ora, eu me casei com a Maria Lúcia já faz 38 anos. Nós nos damos bem 98% do tempo. Ou seja, combinamos em quase tudo. Mas algumas coisas nós dissentimos profundamente. Primeiro, eu sou mão aberta. Ela é segura, ainda bem. Calcule se ela também fosse. Segundo, eu sou São Paulino e ela é corintiana. Esse é um espinho na carne. E, finalmente, ela odeia gato. Ela odeia gato. Tem ojeriza. Assim, eu me casei com ela e nunca mais pude ter um gato. Até porque nós morávamos em apartamento, e bicho em apartamento é complicado, até porque normalmente o apartamento era pequeno, a gente começa a vida difícil. E sempre gostei dos gatinhos, mas nunca pude ter um gato. Uns anos depois que a Luísa nasceu, ela tinha uns 3 anos, eu fui passear no Parque da Aclimação e encontrei um gatinho pequenininho lá no parque, abandonado. E a Luísa e eu
Pegamos o gatinho e pensei com os meus botões aqui. A Maria Lúcia é apaixonada pela Luísa. A Luísa quis o gatinho, então quem sabe o gatinho possa ser acolhido no lar. O gatinho chegou em casa, no mesmo dia eu vi a Maria Lúcia saindo com a bolsa e uma mala. Ou eu ou o gato. Não pude ter gato. Em 2001, eu mudei para Valinhos, para a minha casa em que eu moro hoje. Uma casa grande, com jardim grande. E a família me pressionava para ter um bichinho. E compramos um poodle, que morreu esse ano, depois de 13 anos conosco. Mais quase 14 anos. Depois tivemos um pastor alemão, que ela quis, o pastor alemão. Hoje temos duas, meio alguma coisa, lata. Bom, mas falei, bom, quem sabe eu agora possa ter um gatinho. A minha casa tem um lado da rua e o outro lado da rua. O outro lado da rua é o meu escritório, quadra, é onde a gente faz os acampamentos da igreja. Esse lado da rua, hoje não é mais meu, é a Luísa que está morando lá, eu mudei para o meu escritório, fiz um novo escritorinho do meu lado e pronto. Isso não tem muito a ver. Acontece o seguinte, lá do outro lado da rua, no vizinho, uma gata deu à luz a 2 gatinhos. E abandonados, passando fome, frio. Então eu deixei os gatinhos ficarem na minha garagem. E dava comidinha para eles. Mas não eram meus os gatos, de forma nenhuma. Eu provia o sustento dos bichinhos, mas não eram meus gatos. E a minha empregada, que gosta muito de bicho, e tinha uma gata muito bonita. Olha, minha gata teve uma cria. Você não queria um gatinho? Eu quero um gatinho, sim. Maria Lúcia, eu posso ter um gatinho do outro lado da rua? Pode, mas o gato aqui não vem. Tá bom. Eu fui lá, o gatinho tinha recém-nascido. Eu escolhi ele na caixinha onde ele tinha nascido. Olha, daqui 2 meses ele desmama, você pode vir buscar. E dito e feito, 2 meses depois eu peguei o gatinho, levei para casa, pus no escritório, o gatinho se escondeu, morrendo de medo de mim. A Luísa veio ver, cadê o gatinho, pai? Olha, ele se escondeu. Aí ela procurou, estou vendo 2 olhinhos aqui. Nos seus primeiros dias o gatinho se escondia de mim o tempo todo, mas eu dava comidinha e tal. Bom, para encurtar a história, foi se desenvolvendo entre aquele gatinho e eu uma relação de pai e filho. Então eu tinha 3 gatos que moram no meu jardim, que não são meus gatos, e que eu provejo o alimento, a aguinha. Para o meu gato, não. Meu gato tem plano de saúde, é vacinado, está sempre cheiroso. A comida que ele come é a comida mais cara que pode ser comprada pelo dinheiro humano. O da rua é comida, o dele não. Até um problema meu é os gatos da rua tentando entrar no lugar do meu gato para comer a comida dele, porque a comida é bem diferente, tá certo? Existe uma relação entre esse bichinho e eu, muito diferente do que os 3 que estão lá na rua. Mudei de lado, construí um novo escritório. Agora o meu gato, que morava no escritório velho, mora no escritório novo, que é bem menor, mas ele mora ali. Esse gatinho, à noite eu deixo preso para não correr riscos, mas de dia ele fica solto. Fica solto o dia inteiro. Agora, quando eu estou no escritório trabalhando, ele vem e faz questão de ficar ali perto. E às vezes tão perto que ele vem no meu colo e deita no meu colo e fica horas sentado no meu colo e eu trabalhando no computador. E ele fica ali. Se eu não sair, ele não sai. Ele fica ali o dia inteiro. É uma relação de afeto, de proximidade. Os outros mudou de lado, eles também mudaram de lado. Eles também mudaram de lado. Os gatos, que eu chamo gatos da rua, eles são assim. Eles me conhecem. Eles me temem. Eles me conhecem, eles me temem. Eles sabem que eu sou o provedor da comida. Tanto que quando eu apareço, eles vêm miar. Miau, miau. Estão pedindo comida, porque acabou. Então eu vou lá, ponho comida, ponho água. Mas é uma relação distante. Se eu me aproximar de qualquer deles, eles fogem espavoridos.
Não é possível me aproximar deles. Eles me conhecem, eles me temem, eles sabem que da minha mão vem coisas boas. Mas a relação deles comigo é uma. A com o meu gato Toulouse é outra. Não. Ele conversa comigo. É quase que uma conversa. Ele pede carinho, ele se aninha, ele se afilia. Ele tem tudo da minha mão. Todo cuidado, tem todo carinho, mas acima de tudo é uma relação de afeto. Afeto que eu sei que é recíproco. E quando eu estava preparando essa aula, eu pensei exatamente nessa lição que Deus estava me dando. A relação do meu gatinho comigo é a relação de Deus comigo. Exatamente igual. É uma relação de amor. Ele tem tudo na minha mão e eu recebo tudo de Deus. Portanto, queridos, amar a Deus é o fundamento da oração do Senhor. Pai, dá-nos o pão de cada dia. Quando você pede isso amando a Deus, o provimento será certamente diferente. Então, que atitudes nós devemos ter em mente quando nós pedimos pelo pão de cada dia? A primeira atitude, pessoal, uma clara distinção entre o que a gente deve pedir primeiro e o que a gente deve pedir depois. Jesus nos diz, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus nos diz, Deuteronômio 8:3, Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. As coisas espirituais devem vir antes na nossa petição. Antes de qualquer coisa, quando pedimos alguma coisa a Deus, peçamos pela nossa relação espiritual com Deus. Segunda grande atitude, nós devemos dar provas de quais são as nossas prioridades nesta vida. Em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Em Provérbios 3:9 e 10, honra ao Senhor com os teus bens e com tuas primícias de tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor, ame o Senhor, e todas essas coisas serão acrescentadas. Vai daí, queridos, o dízimo não é nosso, mas é de Deus. Terceira atitude. Nós devemos crer que Deus nos abençoará abundantemente. E Deus nos abençoará se confessarmos essa nossa convicção. Confessarmos com a nossa boca. Davi nos disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Filipenses 4:19, Paulo nos diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ao confessar o Senhor como seu Deus, e ao confessar esse Deus perante os homens, nós temos, primeiramente, que agir de uma maneira coerente com isso. Ou seja, antes de tudo, pessoal, nós temos que entender que a abundância que Deus nos dá tem a ver também com a nossa confissão de fé. Nós somos pessoas de pequena fé.
A confissão perante Deus tem que ser uma confissão de fé. E ela não pode ser limitada por absolutamente nada. Absolutamente nada. Qualquer coisa que se interponha entre você e a sua comunhão com Deus deve ser colocada do lado. Antes de tudo, procure a comunhão com Deus, para então você se aproximar livremente dele. Jesus nos disse, quando você tiver alguma coisa, você vem oferecer a tua oferta ao altar de Deus. E se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa a tua oferta aqui de lado. Vai se reconciliar com o teu irmão. Ele tem alguma coisa contra ti. Vai se reconciliar com ele. E depois que você fizer isso, volta para perto de mim, para perto do meu altar e faz a tua oferta. Sem isso, queridos, não há verdadeira confissão. Amado irmão em Cristo. E a quarta atitude? Devemos sempre dar graças a Deus quando pedimos e quando recebemos ou não. Em tudo dai graças. Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Ore pedindo o pão de cada dia em nome de Jesus. Então Deus suprirá. Você não precisa se preocupar. Isso é o que está por trás. Pai, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Reverendo, pediria que o senhor nos conduzisse na oração de encerramento. Olha o microfone de mão, por favor. Tem que ser para cima, totalmente para cima. Tem que ser totalmente para cima. Isso. Pai, nós estamos na Tua presença e reconhecemos a nossa pequenez, a necessidade completa e intensa que temos de Ti. Nós agradecemos-te pela Tua palavra que chegou aos nossos corações, vinda do Teu Espírito e por intermédio do Teu servo Iberê. Nós te agradecemos pelo desafio que nos foi apresentado, para que confiemos em Ti. Confiemos que tudo vem de Ti e do que é Teu tu damos. Confiamos que a Tua mão bondosa, cerca-nos com todos os Teus cuidados. Ao mesmo tempo, Senhor, frágeis, imperfeitos, temos muitas vezes uma fé tão pequenina, que vacila, que treme, e por isso rogamos-te, Senhor, aumenta a nossa fé. E abre os nossos olhos para vermos que ao nosso redor Tu estás e o exército dos Teus anjos nos protege a cada passo.
Sê com cada um dos irmãos e irmãs aqui presente na sua caminhada, quer de vitórias ou de dores, quer de lutas ou aparentes derrotas, quer de saúde ou grave enfermidade. Que em tudo nós possamos confiar em Ti, como é o exemplo dos Teus servos que já caminharam contigo. Guarda-nos e leva-nos em segurança e em fé para os nossos lares. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bom domingo, vão em paz e até a noite na casa do Senhor.